O ar-condicionado da concessionária Mercedes-Benz sibilava, um contraponto frio à inquietação que queimava em João Silva. Seus dedos, grossos e calejados pelo trabalho na terra, apertavam o volante da sua velha caminhonete, um Ford 1978 que testemunhara anos de sol, chuva e suor. O couro rachado espelhava a textura de seu rosto, marcado por rugas profundas esculpidas pelo tempo e pela dor. A camisa de algodão, desbotada pelo sol, colava-se à sua pele, emoldurada por um paletó surrado que jamais havia pisado em um lugar tão imponente. Ricardo, o gerente, observava-o de cima a baixo com um misto de desdém e descrença. A risada abafada de Patrícia, a vendedora, ecoava discretamente do outro lado da sala. Uma mulher elegante, com um perfume caro e uma bolsa de grife, o examinava com um olhar de franca superioridade. João sentia os olhares como agulhas fincando-se em sua pele, mas mantinha a postura ereta, a cabeça erguida. Ele sabia o propósito de sua visita, o peso de sua promessa, e nada, absolutamente nada, o faria desviar do seu objetivo. "Bom dia", disse João, sua voz grave e rouca, carregada de um sotaque carregado do interior de Minas Gerais. Ricardo, sem se dignar a olhar em seus olhos, respondeu com um gesto displicente da mão. "O que você deseja?" "Quero comprar 15 caminhões", João respondeu, sua voz firme, apesar do tremor sutil que sentia em suas mãos. Um silêncio pesado caiu sobre a concessionária. As risadas cessaram abruptamente, substituídas por um murmúrio de espanto e incredulidade. A mulher elegante soltou uma risada fina e sarcástica. Ricardo, um homem corpulento com um bigode impecavelmente aparado, arqueou uma sobrancelha. A expressão de Patrícia era uma mistura de divertimento e descrença. João sentiu uma pontada de tristeza, uma dor aguda que o atingiu no peito, como um golpe inesperado, uma lembrança fugaz, uma imagem efêmera, o sorriso radiante de Ana Beatriz, sua filha, com seus olhos brilhantes e cheios de vida. A imagem se desfez, como um sonho que se esvai ao amanhecer, deixando para trás apenas a profunda e vazia dor da ausência. Ele apertou os punhos, engoliu em seco e continuou: "Quero pagar à vista." A frase ressoou na sala, um trovão em meio à tempestade silenciosa. Os murmúrios aumentaram, transformando-se em um zunido confuso. Ricardo franziu o senho, sua expressão tornando-se menos arrogante e mais cautelosa. Patrícia abriu a boca para falar, mas hesitou. A mulher elegante permanecia em silêncio, seus olhos fixos em João, um misto de curiosidade e perplexidade pintando-se em seu rosto. A cena se tornou um turbilhão de sensações, um caleidoscópio de olhares e ruídos. Mas João permaneceu imóvel, como uma rocha inabalável em meio a uma enchente. Ele sabia que a sua jornada estaria longe de ser fácil. A semente da dor já estava plantada, mas sua determinação era uma árvore imponente, firmemente enraizada em um solo fértil de amor e promessa. A pergunta pairando no ar, silenciosa e insistente, ecoava em seu coração. Por que 15 caminhões? E o que significavam para o futuro de João Silva, o fazendeiro simples, que havia chegado à concessionária Mercedes-Benz carregando o peso de um passado doloroso e a esperança de um futuro incerto? A segurança da concessionária surgiu na porta lateral, atraído pelo barulho. O suor escorreu pelas têmporas de João, mas sua expressão permaneceu impassível. Ele esperava. Esperava que alguém ouvisse além das palavras. Esperava que alguém visse a dor que ele carregava, a promessa que ele iria cumprir. A dor lhe esmagava o peito, quase o sufocando, mas ele não se deixaria abater. Ele tinha uma promessa a cumprir, uma promessa feita a Ana Beatriz. A porta de vidro se abriu com um estrondo, e um homem imponente, de terno impecável, entrou na sala de espera. O ar-condicionado parecia não conseguir combater o calor que emanava de João. Um calor não físico, mas a intensidade da sua dor contida. Ele não se moveu, apenas fixou o olhar nos sapatos gastos, a sola desgastada, espelhando a fragilidade da sua alma. As lembranças, como fragmentos de vidro, perfuravam sua memória. Ana Beatriz, com seus 7 anos, sorrindo radiante, segurando um desenho colorido de um cavalo. A risada cristalina ecoava em seus ouvidos, um eco doloroso em meio ao silêncio opressor da sala de espera. Então, a imagem se transformava. A mesma Ana Beatriz, pálida e fraca, deitada numa cama de hospital, os olhos grandes,
e cheios de uma tristeza que transcendia a sua idade. O bip constante do monitor cardíaco, um ritmo frenético, pontuava a sua agonia. 15 meses. 15 meses de espera. 15 meses de esperança que se esvaía a cada dia que passava. 15 meses que se transformaram em um vazio incomensurável. A imagem da cirurgia cancelada, a falta de recursos, o olhar de desespero na médica, lhe golpeava com a força de um soco no estômago. A promessa que fez, sussurrada aos lábios secos e rachados da sua filha, ecoava dentro dele como um trovão. Eu vou construir um hospital, meu amor. Um hospital onde nenhuma criança precisará esperar. As lágrimas contidas por tanto tempo começaram a queimar seus olhos, escorrendo pelo rosto enrugado, sulcado pelos anos de trabalho duro e pela dor da perda. O homem de terno se aproximou, a sombra da sua imponente figura projetando-se sobre João. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer palavra. Ele sabia que o homem era o dono da concessionária, Dr. Fernando. A esperança, uma pequena chama acesa no fundo do seu coração, quase se apagava com o medo. E se ele também o recusasse? E se mais uma vez a sua promessa fosse esmagada pelo peso da realidade? Seu nome é João Silva? A voz do Dr. Fernando quebrou o silêncio, grave e respeitosa, diferente do tom arrogante dos outros. João assentiu, sem conseguir emitir som algum. Sua garganta estava seca, a voz presa em um nó na sua garganta. Eu li sua documentação e eu preciso me desculpar. A atitude da minha equipe foi inaceitável. A falta de respeito, a arrogância, simplesmente imperdoável. Dr. Fernando abaixou a cabeça envergonhado. João não esperava ouvir aquelas palavras. Era mais do que uma desculpa. Era um reconhecimento, um pedido de perdão. Uma pequena onda de alívio percorreu seu corpo cansado. Eu sei o que é perder um filho. Dr. Fernando continuou, a voz rouca pela emoção. Não há palavras que possam consolar essa dor, mas a sua promessa, a sua determinação. Isso é algo admirável. Eu quero ajudá-lo. As palavras eram como bálsamo em sua alma ferida. Uma lágrima solitária rolou pela face de João. Não era mais a lágrima da dor, mas a lágrima da esperança renascida. A promessa estava mais perto de se tornar realidade. Ele sentiu um nó na garganta e, com a voz embargada, conseguiu apenas dizer obrigado. A noite o encontrou sozinho, em sua velha caminhonete. O cansaço físico era imenso, mas a exaustão da alma era ainda maior. A compra dos caminhões estava a caminho, a construção do hospital estava próxima, mas a alegria era ofuscada pelo espectro da perda. Ana Beatriz, seu sorriso, sua risada, sua esperança. Ele a abraçava em sua memória, sentindo a dor lancinante da saudade, a crueldade da ausência. A promessa estava quase concretizada, mas o vazio no seu coração era profundo, um abismo que o ameaçava engolir. E naquele momento de escuridão, a pergunta ecoava em seu silêncio. Será que toda essa luta seria suficiente para preencher o vazio deixado pela sua filha? A resposta, perdida na imensidão da noite, flutuava entre a esperança e o medo. A promessa estava quase concretizada, mas o vazio no seu coração era profundo, um abismo que o ameaçava engolir. E naquele momento de escuridão, a pergunta ecoava em seu silêncio. Será que toda essa luta seria suficiente para preencher o vazio deixado pela sua filha? A resposta, perdida na imensidão da noite, flutuava entre a esperança e o medo. A imagem de Ana Beatriz, tão vívida em sua memória, se esmaecia sob o peso da angústia. Ele a via, pequena, brincando no jardim, seus cabelos ao vento, a alegria irradiando de seu sorriso. Então a imagem se transformava. Ana Beatriz, pálida, deitada na cama do hospital, os olhos fundos, a respiração ofegante. A memória da luta incessante, a esperança que se esvaía a cada dia, o peso insuportável da impotência. João sentiu um nó na garganta, a respiração presa no peito. As lágrimas contidas por tanto tempo romperam as barreiras, escorrendo em silêncio pelo seu rosto rugoso, sulcado pelas marcas do tempo e da dor. Ele se deixou cair na cadeira de madeira, no canto da cozinha, a cabeça baixa, o corpo curvado sob o peso da saudade. A casa, normalmente repleta da energia vibrante de sua vida, agora era um palco de sua dor solitária. O silêncio, que antes era apenas a ausência de som, agora era um eco da ausência de Ana Beatriz,
um grito silencioso que rasgava seu coração. O cheiro da terra molhada, que normalmente o acalmava, agora lhe trazia a lembrança do perfume delicado de sua filha, um perfume que se misturava ao aroma das flores do jardim, um jardim que ela tanto amava. Ele fechou os olhos, buscando na memória aquele aroma, tentando agarrar-se a ele como um afogando se agarra a uma tábua de salvação. Mas a lembrança, tão vívida e presente, se transformava em uma arma cruel, perfurando sua alma com a realidade da perda. No dia seguinte, o gerente Ricardo, o rosto contorcido pela culpa, se aproximou de João com um sorriso sem graça. Seu João, o Dr. Fernando pediu para que eu lhe apresentasse a proposta formal. Ele se desculpou profundamente pelo comportamento da equipe e... Bom, ele quer fazer uma parceria com o seu projeto. Ricardo parecia um menino à espera de um castigo, a vergonha estampada em seu rosto. João, apesar da emoção, permaneceu sereno, sua voz firme, quase sem tremor. Eu quero entender a proposta, Ricardo. Eu quero saber como isso vai ajudar a concretizar o Hospital Ana Beatriz. Ricardo, aliviado com a calma de João, explicou os detalhes da parceria. A concessionária não só venderia os caminhões com um grande desconto, mas também doaria todo o valor das comissões para o projeto do hospital. A notícia era um bálsamo para a alma ferida de João, uma lufada de ar fresco em meio à tempestade de sua dor. Mas mesmo com a alegria da quase concretização da sua promessa, a sombra da perda ainda o assombrava. Patrícia, a vendedora que antes o havia tratado com desprezo, se aproximou timidamente, os olhos cheios de lágrimas. Seu João, eu me arrependo muito do meu comportamento. Eu não tinha ideia. Sua voz falhou, e as lágrimas começaram a escorrer livremente pelo seu rosto. João olhou para ela, um olhar que transparecia compaixão e compreensão. Está tudo bem, Patrícia. Todos nós cometemos erros. A sua voz carregava o peso da sua própria experiência, a compreensão da fragilidade humana, a capacidade de perdoar. A assinatura do contrato foi um momento de profunda emoção. João, segurando a caneta, sentiu o peso da responsabilidade, a magnitude de sua promessa. Ele assinou fechando um ciclo, mas abrindo outro, cheio de esperança e amor. Os caminhões pintados com a logomarca do Hospital Ana Beatriz seriam mais que veículos, seriam símbolos de sua perseverança, da sua fé inabalável, da sua eterna promessa de amor a Ana Beatriz. Mas a noite seguinte foi a mais sombria de todas. A euforia do sucesso se dissipou, dando lugar à imensa solidão da perda. A promessa quase realizada não preenchia o vazio deixado pela sua menina. A dor era uma onda que o ameaçava submergir. Lembranças e arrependimentos se misturavam em um turbilhão de emoções. Ele estava sozinho, de novo, no escuro, a única luz sendo o brilho opaco das lágrimas em seus olhos. A promessa estava quase concretizada, mas o preço pago pela esperança ainda o consumia, o esmagava sob o peso insuportável da saudade. A promessa quase concretizada não preenchia o vazio deixado pela sua menina. A euforia do sucesso se dissipou, dando lugar à imensa solidão da perda. A dor era uma onda que o ameaçava submergir. Lembranças e arrependimentos se misturavam em um turbilhão de emoções. Ele estava sozinho, de novo, no escuro, a única luz sendo o brilho opaco das lágrimas em seus olhos. A promessa estava quase concretizada, mas o preço pago pela esperança ainda o consumia, o esmagava sob o peso insuportável da saudade. O cheiro de terra molhada invadia suas narinas, um cheiro que antes trazia a paz do campo, agora carregava o peso da memória. A velha casa, silente e escura, parecia sussurrar o nome de Ana Beatriz em cada canto. Ele caminhou até a janela, a madeira áspera arranhando sua pele enrugada. Lá fora, a noite era um manto escuro, pontuado pelas estrelas que pareciam tão distantes, tão indiferentes à sua dor. Sentou-se na poltrona de balanço, o crepitar suave da madeira, uma melodia fúnebre. A imagem dela, pequena, com os olhos brilhantes e um sorriso que iluminava qualquer ambiente, invadiu sua mente. Lembrou-se do dia em que ela lhe pediu um cavalo de brinquedo, e ele, com suas mãos calejadas, construiu um de madeira, tão perfeito quanto o seu amor por ela. As lágrimas rolavam sem parar, cada uma gota de arrependimento, uma lágrima pela cirurgia que nunca aconteceu, pelo tempo que perdeu, pelo tempo que não teria mais. Um barulho sutil na porta da frente o fez sobressaltar.
Era a Patrícia, da concessionária, com uma caixa de bombons e um buquê de flores silvestres. A surpresa o deixou sem palavras. Seu João, ela começou, a voz embargada. Eu queria me desculpar. O meu comportamento foi horrível. Eu não estava enxergando além do meu preconceito. A sua história, ela me tocou profundamente. Ele apenas assentiu, incapaz de articular uma palavra. A vergonha em seus olhos era evidente, mas ali estava um sentimento novo, uma semente de perdão plantando-se em seu coração ferido. Eu sei que as desculpas são pouco, continuou Patrícia, a voz trêmula, mas eu queria dizer que estou aqui, se precisar de qualquer coisa, e queria entregar isto, disse ela entregando-lhe as flores. O perfume delicado das flores silvestres, quase imperceptível, invadiu o ar, um toque de leveza na imensa escuridão da sua dor. Ele aceitou as flores com uma mão trêmula, seus dedos enrugados, roçando as pétalas delicadas. Um silêncio pesado pairou no ar, quebrado apenas pelo som dos seus soluços contidos. Foi a primeira vez desde a morte de Ana Beatriz que sentiu um fio de esperança, um mínimo sinal de que a vida, mesmo em meio à dor, continuava a florescer. A visita de Patrícia trouxe um lampejo de luz em sua noite escura, um toque de compaixão em meio ao seu mar de sofrimento. Mas a solidão ainda era imensa, o vazio, profundo. Ele sabia que a promessa estava quase concretizada, mas a cicatriz da perda de Ana Beatriz permaneceria para sempre, um lembrete constante do preço da esperança. Ele olhou para as flores, sentindo o perfume suave. Era um perfume que lembrava o campo, lembrava sua Ana Beatriz. A esperança, mesmo frágil, havia renascido em seu coração, uma faísca de luz capaz de combater, aos poucos, as trevas da saudade. Mas ainda havia uma batalha a ser travada, uma batalha contra a própria dor, uma luta interna que só ele poderia vencer. A promessa estava quase concretizada, mas a jornada para a cura ainda estava apenas começando. Ele sabia disso, e apesar de tudo, ele seguiria em frente, para Ana Beatriz, para a promessa, para a vida. O sol da tarde, implacável, batia no capô da velha caminhonete. João sentia o suor escorrer pela testa, mas não o enxugava. Estava parado diante da concessionária, olhando para o prédio imponente, um monstro de vidro e aço que parecia zombar de sua simplicidade. A imagem da Ana Beatriz, sorrindo, surgiu em sua memória, tão vívida que quase conseguia sentir o cheiro de seus cabelos, o perfume suave que ela usava. Ele fechou os olhos respirando fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que o assolava. A batalha não havia acabado. Longe disso. A porta de vidro se abriu e Dr. Henrique, um homem alto e imponente, surgiu irradiando uma energia que contrastava com a opressão do lugar. Reconheceu João imediatamente, um brilho de admiração em seus olhos azuis. Ele se aproximou, estendendo a mão. Senhor Silva, que alegria reencontrá-lo. Não esperava encontrá-lo aqui. A voz de Dr. Henrique era suave, carregada de respeito. Eu vi os documentos, confirmei tudo. Você é um produtor rural respeitado, um homem de palavra. João apertou a mão do médico, um nó de emoção apertando seu peito. Ele sentiu um alívio tão profundo que as pernas quase falharam. Finalmente, alguém o via, não como um camponês simples, mas como o homem que era, o homem que honrava suas promessas. Mas a sensação de alívio foi passageira. Dentro da concessionária, Ricardo, o gerente, e Patrícia, a vendedora, observavam a cena com expressões de desconforto evidente. O preconceito estampado em seus rostos era um fardo pesado, um lembrete cruel de tudo o que João havia enfrentado. O olhar de Ricardo era particularmente hostil, quase ameaçador. A humilhação sofrida ainda ecoava em seus ouvidos. Dr. Henrique percebeu a tensão no ar. Ele olhou para Ricardo e Patrícia, a voz firme, sem perder a cortesia. Deveriam ter sido mais cuidadosos ao avaliar o Sr. Silva. Ele não é apenas um fazendeiro. Ele é um homem de caráter inabalável. Um homem que honra suas promessas, mesmo diante de grandes dificuldades. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de culpa e vergonha. Ricardo e Patrícia se entreolharam, os rostos pálidos. Patrícia desviou o olhar, constrangida. Ricardo, porém, ainda parecia resistente, mas a força na voz de Dr. Henrique era inegável. A confirmação dos documentos, a presença do médico respeitado, havia quebrado a barreira de preconceito que os separava. Eles não podiam mais ignorar a verdade. Doutor. Henrique se voltou para João,
um sorriso leve em seus lábios. Senhor Silva, desculpe-me pelo transtorno causado. Sua história é inspiradora. A promessa que você fez é um ato de amor puro. Ele pausou, observando a expressão serena de João, mas ao mesmo tempo carregada de uma tristeza profunda. Uma tristeza que jamais poderia ser totalmente apagada. Nesse momento, uma onda de cansaço percorreu João. O peso da perda, a luta árdua para concretizar a promessa, as humilhações sofridas, tudo parecia pesar sobre seus ombros como uma montanha. Ele sentiu uma pontada aguda no peito, a lembrança de Ana Beatriz o atingindo com força bruta. Ele se lembrou do seu sorriso, da sua voz, da sua alegria contagiante. A imagem tão vívida fez com que uma lágrima solitária escorresse pelo seu rosto, percorrendo o caminho até a sua barba grisalha. A esperança que havia renascido em seu coração agora se misturava a uma profunda melancolia. A promessa quase estava cumprida, mas a dor da perda continuava ali, latente, uma sombra que o acompanhava, mesmo na iminência da vitória. A batalha externa estava quase ganha, mas a interna ainda era um campo de batalha. Aquele momento de alívio, de esperança, havia se transformado em um turbilhão de emoções conflitantes, uma montanha russa de sentimentos que o deixavam exausto à beira do colapso. E então, o som de um carro se aproximando cortou o silêncio. Um carro de luxo, preto e imponente, parou diante da concessionária. Dr. Fernando, o dono, descia do veículo. A atmosfera se carregou de uma expectativa palpável. A decisão final estava próxima. O futuro do Hospital Ana Beatriz, o futuro da promessa de João, estava nas mãos de um homem que ele nunca havia conhecido. A esperança e a apreensão se misturavam em seu peito, criando um nó de incerteza que o deixava sem ar. Ele precisava de mais força, precisava de mais fé. Mas, e se Dr. Fernando o rejeitasse? A pergunta ecoou em seu coração como um prelúdio de um novo conflito, ainda mais doloroso. A porta da sala se abriu e um homem de meia idade, com um semblante sério, mas olhos que denotavam inteligência e bondade, adentrou. Dr. Fernando, o dono da concessionária, irradiava uma aura de poder contido, mas seu olhar, ao pousar sobre João, carregava um peso diferente, uma sombra de culpa. O silêncio na sala era denso, pesado como o ar antes de uma tempestade. Ricardo e Patrícia, encolhidos em suas cadeiras, pareciam menores do que nunca. Suas expressões misturavam arrependimento e medo. João, entretanto, permaneceu firme, a imagem de sua filha, Ana Beatriz, um farol em sua alma turbulenta. Dr. Fernando caminhou lentamente até a mesa imponente, seus passos ecoando no ambiente silencioso. Ele não precisou dizer uma palavra para que João entendesse. A culpa estava estampada em seu rosto, tão visível quanto a poeira que cobria os pneus gastos da velha caminhonete de João. O olhar de Dr. Fernando percorreu o rosto enrugado, marcado pelo tempo e pela dor de João. Ele viu a história impressa ali, em cada linha, em cada ruga. Ele viu a promessa inabalável. Eu peço desculpas, Dr. Fernando disse, a voz rouca, carregada de sinceridade. A frase simples, mas carregada de significado, quebrou o silêncio opressivo. Não era apenas um pedido de desculpas por um mau atendimento. Era um pedido de desculpas pela falta de humanidade, pelo preconceito, pela cegueira. Ricardo e Patrícia engoliram em seco, seus olhares fixos no chão. Eles sabiam que haviam ultrapassado o limite, mas só agora percebiam a verdadeira dimensão do seu erro. João, surpreendentemente, não sentiu o triunfo que esperava. A culpa de Dr. Fernando não apagava a sua própria dor, a dor da perda de Ana Beatriz. A sensação de alívio era tênue, ofuscada pela lembrança vívida do vazio deixado pela filha. O peso da promessa cumprida parecia menos importante diante da ausência incomensurável. São 15 caminhões, Dr. Fernando, João disse, a voz firme, mas com um tremor quase imperceptível. As palavras, porém, carregavam um peso diferente agora. Não eram apenas um pedido, eram o eco de uma promessa, um tributo à memória de sua filha. Dr. Fernando assentiu, a cabeça baixa. E não serão apenas 15 caminhões, Sr. Silva. A concessionária vai arcar com todas as despesas do Hospital Ana Beatriz. Ricardo e Patrícia também vão doar suas comissões para a causa. A voz do Dr. Fernando era agora firme, decidida, carregada de uma responsabilidade recém-assumida. Ele sabia que estava fazendo mais do que corrigir um erro, estava se redimando.
A notícia ecoou na sala como um trovão de alívio. Ricardo e Patrícia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, se aproximaram de João, seus olhos cheios de arrependimento. Eles tentaram se desculpar, as palavras engasgadas na garganta, mas João apenas assentiu, um gesto de aceitação que carregava consigo a imensa tristeza que ainda o aprisionava. A noite que se seguiu, no entanto, não foi de festa, nem de comemoração. Foi uma noite de solidão, de profundo recolhimento. João sentou-se na cadeira de balanço na varanda de sua casa. A lua, um disco prateado no céu escuro. A imagem de Ana Beatriz, jovem e radiante, invadiu sua mente, e uma onda de dor, tão intensa quanto o dia em que a perdeu, o inundou. A promessa estava quase cumprida. O hospital seria construído, mas o vazio em seu coração permanecia inabalável. Ele chorou, não lágrimas de desespero, mas lágrimas de saudade. Lágrimas de arrependimento por não ter conseguido salvá-la. Lágrimas que lavavam a alma, mas não conseguiam apagar a dor profunda. Ele sentiu a imensa pressão da promessa quase cumprida, mas a memória crua da espera infrutífera pela cirurgia, o seu fracasso como pai, o invadiu e o sufocou. O sucesso profissional, a promessa quase cumprida, pareciam insignificantes perto da perda irreparável. Ele murmurou o nome da filha, um sussurro perdido na vasta noite. A promessa quase concretizada não preenchia o vazio que a morte de Ana Beatriz havia deixado em sua vida. A dor, a perda, a saudade eram um peso quase insuportável, tão forte que ameaça apagar a luz da esperança que havia renascido em seu coração algumas horas antes. O amanhã parecia distante, a celebração da vitória, uma miragem. Neste momento, a sombra da tristeza era mais imponente do que qualquer promessa. A construção do hospital, a concretização do seu sonho, pareciam insignificantes diante da incomensurável dor de um pai que havia perdido sua filha. A luz da esperança lutava contra a escuridão da perda, e neste momento a escuridão parecia estar ganhando. A noite se prolongava, e com ela a angústia de um coração partido, que, mesmo com a promessa quase cumprida, se sentia infinitamente sozinho. A noite se fechava sobre a pequena fazenda, um manto escuro e pesado que espelhava a escuridão em seu coração. A promessa, quase concretizada, parecia um eco distante, ofuscado pela dor crua e visceral da perda. O ar, normalmente perfumado pela terra úmida e pelas flores silvestres, agora carregava o peso da melancolia, um fardo pesado demais para seus ombros cansados. Ele sentou-se na varanda de madeira, a velha cadeira rangendo um protesto silencioso contra o peso de sua tristeza. A lua, uma fina fatia de prata no céu, lançava longas sombras que dançavam como espectros em volta dele. As mãos calejadas, que tantas vezes haviam tocado a terra fértil, agora tremiam, acariciando o pequeno pingente de prata com a foto de Ana Beatriz. Uma menina sorridente, com olhos brilhantes e cheios de vida. A vida que havia se esvaído tão rápido, deixando para trás uma trilha de dor e arrependimento. O silêncio era ensurdecedor, rompido apenas pelo canto distante de um grilo solitário. Cada ruído, cada sussurro do vento, parecia um lembrete da sua solidão, da ausência irreparável. Ele fechou os olhos, e as imagens vieram com a força de um tsunami. Ana Beatriz correndo pelo campo de girassóis, seu riso cristalino ecoando no ar. A pequena mão agarrada à sua, enquanto caminhavam juntos pela vida. O desespero nos seus olhos durante os longos meses de espera por uma cirurgia que nunca chegaria. A culpa o corroía, um ácido que queimava sua alma. Ele havia prometido, jurara que faria tudo para salvá-la e havia falhado. Uma lágrima solitária rolou por sua bochecha, seguida por outra e outra, até que um soluço abafado rompeu o silêncio. Ele chorou, um choro profundo e convulso que vinha das profundezas de sua alma, um grito silencioso de dor e arrependimento. A promessa dos caminhões, o hospital que estava prestes a ser construído, tudo parecia insignificante diante dessa dor avassaladora. O que adiantaria um hospital sem Ana Beatriz para inaugurá-lo? Qual o sentido de uma promessa cumprida se a pessoa para quem ela foi feita já não estava mais lá? Ele se levantou, cambaleando como um velho carvalho golpeado por uma tempestade. A força que o havia impulsionado até agora, a determinação inabalável, parecia ter se esvaído. A promessa, que antes o impulsionava,
agora se transformava em um fardo insuportável. A ideia de desistir, de abandonar tudo, se insinuava em sua mente, uma tentadora serpente sussurrando promessas de alívio. Mas então, algo mudou. No meio daquela escuridão, uma pequena faísca de esperança brilhou. Ele pensou nas outras crianças, nas famílias que sofreriam como a dele, nas vidas que poderiam ser salvas graças ao hospital. A imagem da pequena Ana Beatriz, mesmo em sua ausência, continuava a guiá-lo. Não era apenas uma promessa a ela, era uma promessa à vida, uma promessa ao futuro. Ele limpou as lágrimas com a manga da camisa, o tecido áspero contra sua pele. A dor ainda estava lá, uma ferida aberta e sangrando, mas agora não era a única coisa que sentia. Uma nova determinação mais suave, mas igualmente forte, tomava conta de seu ser. Ele ainda estava de luto, ainda sentia a dor da perda, mas a promessa de Ana Beatriz não era apenas sobre ela. Era sobre um legado de amor e esperança que transcenderia a sua dor pessoal. Ele respirou fundo, o ar gelado da noite penetrando em seus pulmões. A promessa estava quase cumprida, mas a jornada estava longe de acabar. A construção do hospital era apenas o começo. O verdadeiro desafio era transformar a tragédia em um ato de amor e esperança que honrasse a memória de sua filha e oferecesse um futuro melhor para outras crianças. Ele sorriu, um sorriso fraco, mas cheio de uma nova determinação. Ele ainda choraria, ainda sentiria dor, mas agora ele choraria com um propósito, ele sofreria com um objetivo. E amanhã o sol nasceria novamente, trazendo consigo a promessa de um novo dia, de um novo começo. A manhã chegou fria e cinzenta, mas dentro dele um calor reconfortante se espalhava, um calor que vinha da alma, do coração. Ele se preparou para o dia, sentindo a força da promessa renovada, uma chama que, apesar da escuridão da noite, havia conseguido resistir e se acender com mais intensidade. Os caminhões esperavam, a construção do hospital, a concretização da sua promessa, o seu legado a Ana Beatriz, o seu ato de amor ao mundo, aguardavam a sua força e perseverança, e ele estava pronto. Mas a lembrança do peso daquela noite, daquela profunda solidão e da quase desistência, permaneceria para sempre. Um lembrete da força que pode surgir até mesmo nos momentos mais sombrios da vida. O sol da manhã, pálido e hesitante, espreitava por entre as nuvens, lançando uma luz tênue sobre os caminhões reluzentes. 15 gigantes de aço, cintilantes sob o orvalho matinal, aguardavam. A logomarca do Hospital Ana Beatriz, um delicado desenho de uma flor de laranjeira, a flor favorita de Ana Beatriz, se destacava em azul vibrante sobre o branco impecável das carcaças. João olhou para eles, o peito apertado por uma mistura de alívio e dor. A promessa estava quase cumprida. A promessa que pesava sobre seus ombros como uma montanha, agora se transformava em um monumento de esperança. Ele tocou o capô do primeiro caminhão, a frieza do metal contrastando com o calor das suas mãos calejadas. A lembrança da noite anterior, daquela profunda solidão, ainda o assombrava. A imagem de Ana Beatriz, pequena e frágil na cama do hospital, reaparecia em sua mente com a força de um soco no estômago. Mas desta vez, a dor não o paralisava. Ela ardia, sim, mas alimentava uma chama diferente, uma chama de determinação. Doutor Fernando, o proprietário da concessionária, aproximou-se, o rosto carregado de uma admiração sincera que transcendia a mera admiração comercial. Ele estendeu a mão, um aperto firme e caloroso que transmitia mais do que palavras poderiam expressar. João, disse ele, a voz embargada pela emoção, eu não sei o que dizer. Você me ensinou uma lição inesquecível. João apenas assentiu, os olhos marejados. As palavras pareciam presas em sua garganta, aprisionadas pela emoção que o inundava. Ele não precisava de palavras. Os caminhões ali falavam por ele. Falavam de perseverança, de fé, de amor incondicional. Patrícia e Ricardo observavam de longe, a vergonha estampada em seus rostos. O preconceito, a arrogância, a falta de empatia, tudo se dissipou diante da grandiosidade do ato de João. Eles se aproximaram, os ombros curvados sob o peso da culpa, buscando um pedido de perdão que João, em sua infinita generosidade, já havia concedido em silêncio. A sincera contrição em seus olhos era mais eloquente do que qualquer desculpa formal. A assinatura nos documentos finais
foi um mero detalhe burocrático, um ritual que selava um ato de fé muito maior. A compra estava concretizada. O eco do som das canetas sobre o papel, o som da esperança se tornando realidade, ressoou no amplo salão da concessionária. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora. A história de João, o fazendeiro simples que desafiou o preconceito e honrou a memória de sua filha, cativou o coração de milhares. Empresários, comovidos pela sua determinação, se uniram à causa, oferecendo recursos financeiros e mão de obra para a construção do Hospital Ana Beatriz. O que começou como um ato individual de amor se transformou em um movimento coletivo de esperança. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses. A construção do hospital progrediu rapidamente, impulsionada pela energia coletiva e pela fé inabalável de João. Ele acompanhava cada etapa, cada detalhe, cada tijolo colocado no lugar. Cada passo era um passo para mais perto da Ana Beatriz, um passo para mais perto da cura de outras crianças. Um dia, numa tarde serena e ensolarada, João estava sentado num banco próximo ao canteiro de obras, observando o progresso do Hospital Ana Beatriz. Uma brisa suave balançava as folhas das árvores, criando uma sinfonia suave e harmoniosa. Ele fechou os olhos, respirando fundo o aroma da terra úmida e das flores. A lembrança da dor ainda o assombrava, mas agora ela era apenas um eco distante, uma sombra tênue em um cenário brilhantemente iluminado pela esperança. Ele abriu os olhos, e no horizonte, o imponente edifício do Hospital Ana Beatriz se erguia imponente. Milhares de crianças encontrariam conforto, saúde e esperança naquele local. O projeto de vida de Ana Beatriz, o legado que João tanto lutava para construir, finalmente se materializava. A promessa estava cumprida. E nesse momento, João Silva sentiu uma paz profunda, uma paz que transcendia a dor da perda, uma paz que só quem ama verdadeiramente pode conhecer. A paz de um coração que, apesar de partido, havia encontrado sua força e seu propósito. Mas a jornada não terminara. A inauguração estava próxima, e a emoção de ver as portas se abrirem para as crianças necessitadas ainda lhe causava um frio na barriga, uma mistura de alegria e apreensão. O que viria em seguida? Qual o futuro que o esperava? O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, João sentia que, com a promessa cumprida, ele estava pronto para enfrentá-lo, pronto para seguir em frente, carregando consigo a lembrança inesquecível de Ana Beatriz e a força do amor que havia transformado uma tragédia em um triunfo da esperança. O sol da manhã, ainda tímido, espreitava por entre as nuvens, pintando de dourado as janelas do Hospital Ana Beatriz. João, sentado num banco próximo ao jardim, observava as crianças brincando. O ar fresco carregava o perfume das flores e um leve som de risadas infantis, um som que ecoava no vazio que ele carregava no peito, um vazio que agora, paradoxalmente, estava preenchido. Ele sentia a pele arrepiar com a brisa leve, um arrepio diferente do frio gélido que o invadira tantas vezes nos últimos meses. Era um arrepio de paz, de aceitação. O hospital, imponente e branco, erguia-se como um farol de esperança. Aquele edifício, feito de tijolos e concreto, era a prova tangível de uma promessa cumprida, um monumento ao amor incondicional de um pai pela filha. Mas era também um peso, uma lembrança constante do sacrifício, da dor profunda, da saudade que o corroía por dentro. Ele fechou os olhos, sentindo o calor do sol em seu rosto, o leve cheiro de terra molhada, o som distante dos carros na rua. Em sua mente, um turbilhão de imagens. Ana Beatriz pequena, com seus olhos brilhantes, rindo enquanto ele a balançava nos braços. Ana Beatriz doente, pálida e fraca, lutando contra a doença implacável. Ana Beatriz nos seus últimos momentos, sua mãozinha agarrada à dele, a promessa silenciosa selada entre pai e filha. Uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha enrugada. Ele a enxugou com a manga da camisa, sem vergonha, sem arrependimento. As lágrimas eram uma parte dele agora, um testemunho de sua jornada, um sinal de que ele havia sentido profundamente, havia vivido intensamente. Um toque leve em seu ombro o fez abrir os olhos. Era a doutora Fernanda, a pediatra que havia acompanhado Ana Beatriz nos seus últimos dias. Seus olhos marejados transmitiam uma empatia profunda. João, ela sussurrou, sua voz carregada de emoção. Eu
Eu não sei o que dizer. Tudo o que aconteceu é simplesmente incrível. João sorriu, um sorriso fraco, mas genuíno. Incrível é a vida, doutora. A força que a gente encontra quando a gente menos espera. Eu nunca imaginei que seria capaz disso tudo. Você foi um herói, João, ela disse, sua voz embargada. Um herói anônimo, que fez a diferença na vida de tantas crianças. Ele negou com a cabeça, sua voz rouca de emoção. Não fui eu, doutora. Foi Ana Beatriz. Ela é a heroína dessa história. Eu apenas cumpri a minha promessa. Um silêncio se instalou entre eles. Um silêncio pesado, mas reconfortante. Era o silêncio da compreensão mútua, o silêncio da gratidão, o silêncio do amor que transcende a morte. De repente, uma pequena menina com cabelos negros e olhos brilhantes se aproximou de João. Ela segurava um desenho colorido, um desenho toscamente feito, mas repleto de amor. Era um desenho dele, ao lado de uma menina com um vestido branco, um anjo sorridente. Ana Beatriz. Para você, vovô, ela disse, entregando o desenho com um sorriso tímido. João pegou o desenho, suas mãos trêmulas. Olhou para a imagem da menina angelical e uma onda de paz o invadiu. A dor ainda estava lá, uma ferida aberta em seu coração, mas agora ela não era mais um abismo sem fundo. Era uma cicatriz, uma marca do amor que o havia moldado, que o havia tornado mais forte, mais humano. Ele olhou para a menina, seus olhos se encontrando nos dela. Ele viu em seus olhos o reflexo de Ana Beatriz, a esperança que ele havia plantado. E nesse momento, ele soube que, apesar de tudo, Ana Beatriz estava viva. Viva em cada sorriso, em cada gargalhada, em cada coração curado no hospital que levava seu nome. Viva em seu coração para sempre. A brisa voltou a soprar, carregando o aroma das flores, o som das risadas e o eco silencioso de uma promessa cumprida. João respirou fundo, sentindo a paz invadir sua alma. Ele estava finalmente livre. Livre da dor, livre do peso da culpa, livre para amar, livre para viver. Mas a jornada estava longe de acabar. O legado de Ana Beatriz, a semente de esperança plantada em meio a uma tragédia, continuava a crescer, florescer e se multiplicar, para além do horizonte, para além da sua compreensão, para além da sua própria vida. E isso, para ele, era a mais doce das recompensas, a mais linda das promessas realizadas. O sol da manhã, brando e dourado, filtrava-se pelas janelas do quarto simples de João. A poeira dançava em feixes luminosos, um balé silencioso que acompanhava o ritmo lento de sua respiração. Ele estava acordado há horas, mas a cama, macia e aconchegante, o prendia num abraço silencioso. A memória da noite anterior, carregada de lágrimas silenciosas e sussurros roucos para Ana Beatriz, ainda ecoava em seu peito. A ausência dela era um vazio profundo, um abismo que nenhum abraço, nenhum carinho jamais conseguiria preencher. Mas havia uma nova luz, uma tênue chama que brilhava no fundo daquela escuridão. A chama da esperança, alimentada pela promessa cumprida. Levantou-se com uma lentidão quase ritualística, os ossos rangem um protesto silencioso contra o peso dos anos. Vestiu-se com a mesma roupa simples de sempre, a camisa de algodão já desbotada pelo sol e pelo tempo, a calça jeans surrada. Não precisava de trajes especiais para se sentir um homem realizado. A sua riqueza não estava nos bolsos, mas no coração. Desceu as escadas de madeira, o crepitar suave, um sussurro familiar. O café ainda fumegava na xícara, um aroma reconfortante que o fez sorrir. Um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. Do lado de fora, a vasta extensão de sua fazenda o recebia com o abraço silencioso da natureza. O vento soprava levemente, sussurrando segredos no ouvido das árvores. A beleza do lugar, sempre presente, hoje lhe parecia ainda mais intensa, como se a própria terra estivesse celebrando a sua vitória. No horizonte, ainda distante mas visível, o Hospital Ana Beatriz erguia-se imponente, uma promessa concretizada em tijolos e concreto, em sorrisos e esperanças. Ele podia quase sentir a energia daquele lugar, a pulsação frenética da vida renascendo a cada minuto. As lembranças de Ana Beatriz, antes dolorosas, agora eram suavizadas por um véu de serenidade. Ele a via em cada criança que receberia tratamento, em cada sorriso que florescia nos corredores, em cada lágrima de alívio que rolava pela face de pais desesperados. No dia da inauguração, a multidão era imensa, repórteres, câmeras, flashes incessantes, mas João permaneceu sereno,
imune ao burburinho frenético. Ele estava no centro daquilo tudo, mas ao mesmo tempo estava separado, observando a cena como um espectador privilegiado. Dr. Henrique, ao seu lado, apertou sua mão com força. Você fez mais do que construir um hospital, João. Você construiu um legado de amor e esperança. As palavras do médico ecoaram em seus ouvidos, um eco suave que acalmava a sua alma. João olhou para a multidão, para os rostos sorridentes, para os olhos cheios de gratidão. Ele viu a sua filha nos olhos de cada criança, a sua promessa em cada sorriso. As lágrimas escorreram pelos seus sulcos profundos, mas dessa vez não eram lágrimas de dor, e sim de profunda e irreprimível alegria. À tarde, enquanto observava as crianças brincando no jardim do hospital, uma pequena menina se aproximou dele, seus olhos brilhantes como estrelas. Ela lhe entregou um desenho, uma imagem colorida de um caminhão carregado de brinquedos com a inscrição "Obrigado, seu João". O coração de João se derreteu. Ele abraçou a menina, sentindo o calor de seu corpo pequeno contra o seu, o cheiro doce de seu cabelo. Naquele instante, a promessa não era mais apenas uma promessa cumprida, mas uma jornada de amor que transcendia a sua própria vida. A jornada de um homem simples que, através da dor, encontrou a sua redenção. Naquele pôr do sol mágico, enquanto o céu se tingia com as cores vibrantes do crepúsculo, João sentou-se num banco, observando o Hospital Ana Beatriz se silhuetado contra o horizonte. A brisa suave acariciava seu rosto rugoso e ele sorriu, um sorriso sereno e pleno de significado. Ele não se vestia de caráter, ele o cumpria, e essa era a sua mais valiosa herança, o legado eterno de um pai que honrou a memória de sua filha e, ao fazê-lo, tocou o coração de milhares. A promessa de Ana Beatriz ainda ecoava no ar, um eco que prometia curar as feridas do mundo, uma a uma criança de cada vez. E enquanto as estrelas brilhavam no céu noturno, João sabia que a jornada continuaria. A promessa estava feita, mas a sua missão ainda não havia terminado. A semente do amor havia sido plantada, e agora era tempo de colher os frutos um a um, coração a coração.